Aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Rapaziada, não tem como o assunto ser outro senão Filipe Luís. O treinador do Flamengo foi exaltado por todos após coletiva de imprensa onde expõe tudo sobre Pedro, blindando o elenco e ainda por cima cobrando atitude do centroavante do Mengão, de forma pesada, mas respeitosa. Antes de mais nada, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Agora, bora ver a repercussão. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Sobre a postura corajosa do Filipe Luís hoje na coletiva de imprensa, a gente tem que elogiar muito. Sabe por quê? Porque é essa postura de um treinador que não deixa ter crise num clube. É essa postura com coragem de um treinador que não deixa ter fofoquinha dentro de um clube. Hoje o Filipe Luís, numa coletiva, ele acabou com uma crise no Flamengo. E isso mostra que falta gente de culhão assim no futebol brasileiro para falar as coisas, para expor o que acontece. Senão, as pessoas instalam crise dentro de um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, que está em oitavas de final de Libertadores, que está em oitavas de Copa do Brasil. E outra coisa, entre Filipe Luís e Pedro, é Filipe Luís disparado, tá? Se for para sair algum dos dois, que saia o Pedro. Porque esse time do Flamengo já mostrou várias vezes que não precisa do Pedro para jogar bem, mas que precisa do Filipe Luís para jogar bem. Porque se mesmo elenco do Flamengo não jogava nada com o Tite, elenco galáctico do Flamengo não jogava nada com o Sampaoli, nada com o Paulo Souza, nada com vários treinadores, e joga muito com o Filipe Luís. É o talento dele, é a coragem que ele não tem só fora de campo, mas também dentro. Então, parabéns ao Filipe Luís. E, repito, se for para escolher um dos dois, que o Pedro saia. Se for para o Pedro ficar mimadinho, que o Pedro saia. Porque hoje o Flamengo tem treinador. Hoje o Flamengo joga bola, ao contrário de muitos Flamengos aí, galácticos, de alguns anos atrás, por causa do seu treinador.
E o Felipe Luiz hoje ganhou ainda mais meu respeito. Um cara bom, um cara inteligente, um cara humilde, porque ele não sai ali da sua calma. Um cara talentoso e um cara corajoso para ser treinador de um gigante como o Flamengo. Deu aula na coletiva hoje o Felipe Luiz, aula essa que ele já está dando em campo com o futebol do Flamengo. Os jogadores do Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude. Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamentos. Mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Um bom contraponto, Danilo, um jogador com uma história muito maior do que a do Pedro, evidentemente, no futebol, com uma grande carreira internacional e que também não está jogando como titular. Léo Pereira e Léo Ortiz, mais uma vez, foram os zagueiros titulares do Flamengo. E não se vê nenhum problema, tampouco se fala de falta de empenho do experiente zagueiro que veio da Juventus da Itália para o futebol brasileiro. Pedro, segundo Felipe Luiz, teve um comportamento muito aquém, para dizer o mínimo, né? Usou até palavras muito mais fortes na coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2-0. Quando Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores de situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo. O Felipe Luiz deu, mais uma vez, uma verdadeira aula de como se comportar diante de um tema tão complexo, tão delicado, falando para milhões de torcedores posicionados diante de câmeras e microfones. Até porque eu aprendi muito menino aqui no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, que a verdade invariavelmente é um caminho a ser praticado, né? Raríssimas são as oportunidades da vida em que a gente não deve dizer a verdade. E mesmo assim, se houver algo muito mais vantajoso, né, com um benefício maior, e raramente isso acontece, né? Felipe Luiz foi extremamente feliz na escolha das palavras, na maneira sincera com a qual se comportou diante de todos os questionamentos, educado com todos os repórteres que perguntaram sobre o tema. Foram 5 perguntas sobre o Pedro na entrevista coletiva. Respondeu a todos de maneira calma, de maneira ordeira, de maneira civilizada, ao contrário da maioria esmagadora de técnicos do Brasil, que na posição que ele estava agora iria se comportar de uma outra forma, espetando, ofendendo, sendo grosso, sendo antipático com o perguntador e automaticamente com a torcida que está do outro lado esperando a resposta. Quero parabenizar o Felipe Luiz. E aí, rapaziada, o que pensam sobre Felipe Luiz? Foi bem demais, né? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!